Ela não notou nada de errado ou viu o homem parado nas sombras, enquanto entrava no banheiro. O Airbnb está gastando milhões de dólares para acabar com os pesadelos. Quando as coisas dão terrivelmente errado durante uma estadia, a equipe de segurança secreta da empresa entra em ação para acalmar os hóspedes e anfitriões, ajudar as famílias e evitar desastres de relações públicas. Nessa investigação exclusiva do Gustavo Report, você vai conhecer histórias chocantes do que acontece atrás de portas fechadas. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do Gustavo Report. Hoje eu tenho um caso inédito aqui pra vocês, uma história muito interessante, principalmente porque isso aqui é bem pouco conhecido, são informações que não ecoam com tanta facilidade. Lembrando que há muitas outras histórias e investigações aqui no Gustavo Report, histórias como a da Elizabeth Holmes, Ana Delvey, investigações bem prolongadas e casos com temas polêmicos também, como a loucura do parto em casa, que eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Se você não assistiu, assista, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Você pode ir na playlist fazendo um tour pelo canal, lá na página inicial você vai ver Gustavo Report e contém todas as atrações, todas as sagas investigativas e casos individuais, procedurais, que eu já fiz aqui especificamente para o Gustavo Report. Você pode conhecer as outras playlists, como na mira, e ver também as outras histórias, tá bom? E a gente vai começar esse caso agora! O apartamento do primeiro andar, na West 37ª Street, alguns quarteirões ao sul da Times Square, era popular entre os turistas. Tão popular que o molho de chaves foi deixado no balcão de uma bodega próxima para os locatários do Airbnb pegar. Foi lá que uma australiana de 29 anos e um grupo de amigos resgataram as chaves, sem necessidade de identificação, quando chegaram a Manhattan para comemorar o Réveillon de 2015. O apartamento havia sido anunciado no Airbnb, embora a maioria dos aluguéis de curto prazo são ilegais em Nova York. A cidade, estimulada por poderosos sindicatos hoteleiros, estava em guerra com a empresa, que estava listando milhares de apartamentos nos 5 bairros. Apesar de algumas das regulamentações mais rígidas do país. Logo após a passagem de ano, a mulher deixou as amigas no bar onde estavam comemorando e voltou sozinha para o apartamento. Ela não notou nada de errado ou viu o homem parado nas sombras, enquanto entrava no banheiro. Quando percebeu que não estava sozinha, a lâmina de um objeto cortante de cozinha apontava para ela. O estranho a agarrou, empurrou para a cama e a violou. Foliões bêbados vagavam pelas ruas do lado de fora, mas a mulher estava com muito medo de gritar. Então o agressor fugiu com seu telefone, mas ela conseguiu alcançar seus amigos com o iPad e eles correram para a rua para encontrar um policial. As autoridades já estavam no apartamento quando, depois de 1 hora, o homem voltou e espiou pela porta. Eles o pegaram e esvaziaram sua mochila, tirando 3 itens incriminadores: um objeto cortante, um dos brincos da mulher e um molho de chaves do apartamento. Nick Shapiro, ex-vice-chefe de gabinete da Agência Central de Inteligência, a CIA, e conselheiro do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca do ex-presidente Barack Obama, estava há 2 semanas em um novo emprego como gerente de crise do Airbnb. O Nick notificou outros executivos do Airbnb, incluindo o CEO Brian Chesky. Enquanto isso, os agentes de segurança da equipe de confiança e segurança de elite da empresa entraram em ação. Eles transferiram a moça para um hotel, pagaram para que sua mãe viesse da Austrália, levaram as duas para casa e se ofereceram para cobrir quaisquer custos de saúde ou aconselhamento. As chaves duplicadas representam um problema particular para a empresa e um mistério para os investigadores. Como o homem conseguiu? Pelo menos na época, o Airbnb não tinha uma política sobre como os anfitriões trocavam as chaves com os hóspedes.
e a sua reputação de segurança e possivelmente sua responsabilidade legal dependiam da resposta. Então Nick ajudou a coordenar uma investigação sobre o assunto. Uma semana depois, um membro da equipe foi enviado ao tribunal para ver se o Airbnb foi mencionado durante um processo. Bom, não foi. A mídia local também não noticiou o crime, apesar dos detalhes escandalosos, e a empresa quis mantê-lo assim. A história não foi divulgada em grande parte porque, 2 anos após o ataque, o Airbnb assinou um cheque de 7 milhões de dólares para a moça, um dos maiores pagamentos que a empresa já fez. Em troca, ela assinou um acordo para não falar sobre o acordo ou implicar responsabilidade por parte do Airbnb ou do anfitrião. Os detalhes do crime, a resposta da empresa e o acordo foram reconstruídos a partir de registros policiais e judiciais e documentos confidenciais, bem como entrevistas com pessoas familiarizadas com o caso. A mulher, cujo nome foi omitido em documentos judiciais, se recusou a comentar sua história. Ben Brad, porta-voz do Airbnb, disse que a empresa não tem o poder de manter as histórias fora da mídia e que, apesar do texto de acordo, a mulher podia discutir se responsabilizava alguém. Ele acrescentou que o objetivo do Airbnb após o incidente era apoiar a sobrevivente de um ataque horrível e que as questões políticas locais não tiveram nada a ver com sua resposta. A forma como o Airbnb lidou com crimes como o ataque em Nova York, que ocorreu durante uma amarga luta regulatória, mostra o quanto a equipe de segurança tem sido crítica para o crescimento da empresa. O modelo de negócios do Airbnb baseia-se na ideia de que estranhos podem confiar uns nos outros. Se essa premissa for prejudicada, isso pode significar menos usuários e mais ações judiciais, sem falar na regulamentação mais rígida. Por toda sua importância, a equipe de segurança permanece envolta de sigilo. Especialistas chamam isso de caixa preta. Mas 8 ex-membros e 45 outros atuais ex-funcionários do Airbnb familiarizados com o papel da equipe forneceram um raro vislumbre de suas operações e lutas internas. O trabalho, dizem ex-membros da equipe, é estressante, equilibrando os interesses muitas vezes conflitantes de convidados, anfitriões e da empresa. Um ex-agente disse: tive situações em que eu tive que desligar o telefone e chorar, porque isso é tudo que você pode fazer. Todos nós sabemos que você não pode parar tudo, mas é tudo uma questão de como você reage. E você tem que fazer isso direito. Fundado em 2008 pelos estudantes de designer Brian Chesky e Joey Gibeon, juntamente com o engenheiro Nate Blecharski, o Airbnb cresceu de uma alternativa divertida de couchsurfing para uma das maiores empresas hoteleiras do mundo. Com 5,6 milhões de anúncios, mais do que o número de quartos em 7 principais cadeias de hotéis combinadas. O seu valor de mercado de 90 bilhões no ano de 2021 mostrou quanto progresso os fundadores fizeram para atrair investidores desde seus dias de Heyman. Um dos primeiros capitalistas de risco do Vale do Silício que eles apresentaram foi Chris Sacca. Ele foi um dos primeiros apoiadores do Instagram, Twitter e Uber. Após a apresentação, o Chris os puxou de lado e disse: gente, isso é super perigoso. Alguém será violado ou ceifado e o sangue estará em suas mãos. Ele se recusou a investir. Como muitas empresas do Vale do Silício, o Airbnb cresceu com base em hitos de crescimento a todo custo, entrando nas cidades, contornando as regulamentações, conquistando o voto popular e alcançando sucesso tão rápido que, quando as autoridades perceberam o que estava acontecendo, eles não tinham chance de controlar. Batalhas regulatórias explodiram em todo o mundo, e a mais tóxica das quais ocorreu em Nova York no ano de 2015. A cidade realizou operações secretas para expor aluguéis ilícitos de menos de 30 dias e ordenou que a empresa fornecesse endereços de suas listas, provocando anos de processos legais e brigas ferozes. O Airbnb contratou pesquisadores da oposição para investigar os antecedentes de seus críticos e pagou por anúncios de ataque. Então, no ano de 2016, após a tragédia que aconteceu com essa moça, os agentes de segurança fizeram o que foram treinados para fazer: proporcionar conforto e assistência à vítima. Mas a possibilidade de um processo aumentou as apostas, e o Chris Lehan, ex-presidente político do presidente Bill Clinton,
havia sido contratado pelo Airbnb como chefe de política e comunicações globais, alguns meses antes do incidente. Pessoas de dentro da empresa disseram que o Chris, autor de Mestres do Desastre, um livro de 2014 sobre a arte negra do controle de danos, temia que o caso pudesse ser usado por oponentes para expulsar o Airbnb da cidade. Desde o início, o Airbnb incentivou estranhos a se conectarem online, trocarem dinheiro e depois se encontrarem na vida real, muitas vezes dormindo sob o mesmo teto. Está em algum lugar entre uma plataforma de tecnologia e uma operadora de hotel, incapaz de negar responsabilidade de garantir a segurança de seus usuários, como algumas empresas de tecnologia podem, ou de fornecer guardas de segurança e outros funcionários no local, como faria um hotel. O que torna a confiança e a segurança no Airbnb mais complicada é que na Apple ou no Facebook você está lidando com pessoas reais nas casas de pessoas reais. Isso segundo Tara Bush, chefe de operações globais do Airbnb. A Tara supervisiona a equipe de segurança desde que foi contratada pela Apple. E ela disse o seguinte: as pessoas são naturalmente imprevisíveis. E por mais que temos, ocasionalmente, coisas muito ruins, as pessoas são naturalmente imprevisíveis. E por mais que a gente tente, ocasionalmente, coisas muito ruins acontecem. Todos nós sabemos que você não pode parar tudo, mas é tudo uma questão de como você reage. E quando isso acontece, você deve consertar. E é isso que tentamos fazer sempre. No início, os cofundadores respondiam a todas as reclamações de atendimento ao cliente em seus telefones celulares. Quando isso se tornou incontrolável, eles contrataram uma equipe de suporte para as chamadas de campo. Somente 3 anos depois, após mais de 2 milhões de estadias reservadas, a empresa enfrentou sua primeira grande crise de segurança. Em 2011, uma apresentadora em São Francisco escreveu em um blog sobre voltar de uma viagem de trabalho e encontrar sua casa saqueada. Seus convidados destruíram suas roupas, queimaram seus pertences e abriram um buraco na porta de um armário trancado para roubar seu passaporte, cartão de crédito, laptop e discos rígidos, bem como as joias de sua avó. Em uma postagem de acompanhamento, a anfitriã escreveu que um cofundador do Airbnb a havia contatado e, em vez de oferecer apoio, pediu que ela removesse a história de seu blog, dizendo que isso poderia prejudicar a próxima rodada de financiamento. Logo, o #HansesGate se tornou tendência no Twitter, e o incidente se transformou em um curso intensivo de gerenciamento de crises. O resultado foi um pedido público de desculpas do Brian Chesky, uma garantia de danos de $50 mil para os HOTS, e que posteriormente foi aumentada para $1 milhão, e uma linha direta de suporte ao cliente de 24 horas por dia, e um novo departamento de confiança e segurança. À medida que o Airbnb crescia, também o número de incidentes perigosos caminhava junto. Desde anfitriões jogando malas pela janela, até câmeras escondidas, vazamentos de gás e agressões íntimas. Muitos dos crimes ocorridos dentro de aluguéis de curto prazo listados em sua plataforma e outros poderiam ter acontecido em qualquer apartamento ou quarto de hotel, mas em alguns casos, os hosts, anfitriões, usaram as plataformas para confirmá-los. Em um incidente em outubro de 2011, um anfitrião do Airbnb em Barcelona enganou 2 americanas que reservaram uma estadia em sua casa com álcool e depois violou as 2. Quando as mulheres foram à polícia na manhã seguinte, o anfitrião ameaçou postar vídeos do ataque na internet se elas não desistissem do caso. Então, a polícia revistou o apartamento dele e encontrou centenas de fotos semelhantes de outras vítimas. O homem foi condenado a 12 anos de prisão. O Airbnb pagou às 2 mulheres uma quantia não revelada e baniu o anfitrião para sempre. Em 2016, a equipe de segurança estava sobrecarregada com chamadas, muitas delas de natureza menor. E o Airbnb começou a treinar prestadores de serviços em call centers em todo o mundo para lidar com a enxurrada de reclamações. O Airbnb diz que menos de 0,1% das estadias resultam em um problema de segurança relatado. Mas com mais de 200 milhões de reservas por ano, ainda há muitas viagens com finais ruins. Apenas os problemas mais graves são transferidos para a equipe interna de segurança. Essa equipe é formada por cerca de 100 agentes em Dublin, Montreal, Singapura e outras cidades.
Alguns têm serviços de emergência ou antecedentes militares. Os membros da equipe têm autonomia para gastar o que for necessário para que a vítima se sinta apoiada, incluindo o pagamento de voos, a acomodação, alimentação, aconselhamento, custos de saúde e testes de doenças sexualmente transmissíveis para sobreviventes de violência íntima. Um ex-agente que trabalhou no Airbnb por 5 anos descreve a abordagem como disparar o canhão do dinheiro. A equipe transferiu hóspedes para quartos de hotel 10 vezes mais caro do que o custo original da reserva. Pagou férias ao redor do mundo e até assinou cheques para sessões de aconselhamento canino. Tara Bunch disse: olha, nós nos esforçamos para garantir que qualquer pessoa impactada em nossa plataforma seja atendida. Nós nos preocupamos muito com o componente de marca e imagem. Ex-agentes relembram casos em que tiveram que aconselhar hóspedes escondidos em guarda-roupas ou fugindo de cabines isoladas após serem agredidos por anfitriões. Às vezes, os convidados eram os perpetradores, como no incidente em que um foi encontrado na cama nu com a filha de 7 anos do dono da casa. Os agentes tiveram que contratar equipes de fluidos corporais para limpar o sangue dos tapetes, contratar empreiteiros para cobrir buracos de bala nas paredes e lidar com os anfitriões que descobriram restos humanos desmembrados. O trabalho pode ser tão estressante que os agentes têm acesso a salas de resfriamento com iluminação reduzida para criar uma atmosfera relaxante para atender chamadas angustiantes. E isso pode cobrar um preço alto. Alguns ex-agentes dizem que sofre de trauma vicário. O trauma vicário ele se manifesta em pessoas que são expostas a situações traumáticas de outras pessoas, ou seja, atendimento clínico como médicos, enfermeiros, terapeutas, socorristas, bombeiros, policiais. Então é basicamente indivíduos que são expostos a situações traumáticas de outras pessoas. A gente tem exemplos aqui no canal, no caso da família Turpin, onde os policiais que socorreram aqueles menores que entraram na casa tiveram que fazer sessões de terapia depois de tudo aquilo. E também aquele caso na minissérie Na Mira de Incendiários, o episódio 2, que é o incêndio na boate Happyland. Os bombeiros que entraram lá dentro da Happyland tiveram que fazer sessões de terapia porque também ficaram muito traumatizados com tudo que viram ali. Isso sim é um trauma vicário. Mas no trabalho eles tentaram lembrar que tudo que acontece na vida pode acontecer também em um Airbnb. E essa perspectiva foi incutida em novos recrutas durante as sessões de treinamento de 12 semanas. Assim como as boates não podem eliminar as agressões íntimas e os hotéis não podem impedir o tráfico humano, o Airbnb não pode impedir que maus atores usem sua plataforma. A empresa diz que seus agentes de segurança são ensinados a priorizar os clientes em crise, mas muitos entendem ter um papel duplo, para proteger tanto o indivíduo quanto a imagem pública do Airbnb. Em casos delicados, de acordo com alguns ex-agentes, eles foram encorajados a assinar um acordo de pagamento o mais rápido possível. Até 2017, outros insiders revelaram que todo o acordo vinha com uma cláusula de confidencialidade que impedia o destinatário de falar sobre o que havia acontecido, fazer novos pedidos de dinheiro ou processar a empresa. Essa prática acabou quando o movimento Me Too mostrou como os acordos de confidencialidade estavam sendo usados para proteger indivíduos e empresas de alto nível de consequências sobre alegações de má conduta. O Airbnb substituiu a seção NDA de seu acordo de pagamento por uma cláusula mais restrita, que diz que os destinatários não podem discutir os termos de seu acordo ou insinuar que é uma admissão de irregularidade. Um documento confidencial analisado em 2021 mostrou que nos últimos anos o Airbnb gastou uma média de 50 milhões por ano em pagamentos a anfitriões e hóspedes, incluindo acordos legais e danos a residências. A empresa diz que a maior parte de seus pagamentos está relacionada a danos materiais em seu programa de seguro de garantia ao anfitrião, e que mesmo acordos de 6 dígitos são excepcionalmente raros. Os ex-agentes de segurança também descrevem a atenção como lado confiável do departamento,
cujo trabalho é desenvolver políticas para evitar que coisas ruins aconteçam, sejam percevejos, ferramentas carregadas ou sequestros. Agentes de segurança que limpam apenas após desastres disseram que se sentiam como o lado não amado do departamento. Também houve tensão entre as equipes de segurança e vendas sobre anfitriões profissionais que gerenciam várias propriedades e cuja remoção da plataforma por uma violação de segurança pode custar ao Airbnb centenas de anúncios. A parte mais difícil do trabalho era fazer as pazes com o seu papel de manter os casos em sigilo e garantir que as vítimas e suas famílias não culpassem a empresa. Às vezes, eles foram instruídos a priorizar situações menos traumáticas, envolvendo estrelas de reality shows e outras pessoas com muitos seguidores nas redes sociais. Brett, porta-voz do Airbnb, disse que todos os incidentes de segurança são tratados de forma adequada e consistente. O problema com a chave não foi resolvido com facilidade. Arranjos como o que foi usado pelo anfitrião da West 37ª são comuns no ecossistema de aluguel de curto prazo. Uma loja de malas ao lado do prédio se anunciava online como um local conveniente para pegar as chaves dos apartamentos do Airbnb. Mas essas práticas podem ser perigosas, com as chaves passando por um número desconhecido de mãos. William Delano, um inquilino de longa data no terceiro andar desse prédio, lembra que os amigos da mulher tocaram sua campainha naquela noite, depois de não obter resposta dela. E ele falou, sabe, havia algumas unidades do Airbnb no prédio e eu estava acostumado com esse tipo de coisa de viajantes estrangeiros. Ele estima que 4 das 12 unidades do prédio estavam sendo alugadas pelo Airbnb na época. O seu proprietário, Cano Real Estate, segundo os inquilinos, atualizou seus aluguéis para proibi-los de listar seus apartamentos no Airbnb. Os detetives tiveram sorte porque o violador voltou. O nome dele é Junior Lee e ele foi acusado de agressão íntima predatória que acarreta uma sentença máxima de prisão perpétua. Um promotor disse ao juiz que o Júnior, de 24 anos, era um criminoso de carreira, com 40 condenações por contravenção. Ele se declarou inocente e a fiança foi fixada em $250 mil. O Airbnb escapou da menção não apenas na mídia e na acusação, mas também no relatório policial e na denúncia apresentada pelos promotores. Também não há nada no registro público sobre como o Júnior conseguiu as chaves. Até 2021, o Junior Lee foi considerado mentalmente incapaz e estava sob custódia, aguardando um exame mais aprofundado. Mas mesmo que vá a julgamento, não está claro se o papel da empresa será um problema ou se o mistério das chaves será resolvido. A possível responsabilidade do Airbnb por não aplicar uma política mais rígida de troca de chaves não será um crime, graças ao acordo de 7 milhões que surgiu depois que o advogado da mulher, Gene Kirk, da Kirk Firm em Nova York, enviou uma carta ameaçando com uma ação legal. Embora o acordo não impeça a mulher de cooperar com os promotores, ele a impede de culpar ou processar a empresa. Isso foi especialmente importante para o Airbnb porque não foi a mulher que alugou o apartamento, então ela não assinou o contrato de serviço de 10 mil palavras da empresa. Outra maneira importante do Airbnb manter os incidentes fora do tribunal e fora do olho do público. Qualquer pessoa que se registre no site é obrigado a assinar esse acordo, que proíbe reclamações legais por danos ou estresse decorrentes de uma estadia e exige arbitragem confidencial em caso de disputa. Ex-agentes de segurança estimam que a empresa lida com milhares de denúncias de agressão íntima todos os anos, muitos envolvendo violência total. No entanto, apenas um caso relacionado a uma agressão íntima foi aberto contra o Airbnb nos tribunais dos Estados Unidos. Os advogados das vítimas dizem que os termos de serviço são uma razão importante. O caso que sobreviveu foi arquivado em 2017, quando Leslie Lepelwaker, uma mulher de 51 anos, processou o Airbnb depois de supostamente ter sido agredida por um anfitrião
em Los Angeles. A Leslie estava se mudando do Novo México para a cidade e reservou uma estadia de 30 dias enquanto procurava um apartamento. Depois que ela decidiu sair, por causa do comportamento bizarro do anfitrião, ele a seguiu até o estúdio que ela havia alugado, trancou a porta, segurou-a em uma cadeira contra sua vontade, fez coisas na frente dela. E enquanto ela fugia, o anfitrião disse: "Não se esqueça de deixar um comentário positivo no Airbnb." O homem que disse que o encontro foi consensual não foi indiciado. A advogada da Leslie, Teresa Lee, disse que o processo pode prosseguir, apesar dos requisitos de arbitragem nos termos do serviço do Airbnb, porque a empresa não havia feito uma verificação completa dos antecedentes do anfitrião. O Airbnb sinaliza apenas condenações anteriores e, embora o anfitrião já tenha sido acusado de agressão, ele não foi condenado. Em seu processo, a Teresa argumentou que o Airbnb criou uma falsa sensação de segurança ao usar as palavras confiança e segurança em seu site. A empresa mudou-se para um acordo, oferecendo a Leslie uma quantia não revelada de dinheiro em troca de desistir do caso. Ele também baniu Rocha de sua plataforma. Teresa está impedida de discutir as negociações ou o valor que seu cliente recebeu. Ela também resolveu outro caso de agressão contra a empresa, movida por uma cidadã americana que havia sido violada na Índia por um parente de um anfitrião que foi libertado sob fiança após ser acusado de homicídio. Um processo semelhante ocorreu quando a família de Carla Stephanie, uma mulher da Flórida que foi eliminada enquanto comemorava seu aniversário de 36 anos na Costa Rica em 2018, entrou com uma ação contra a empresa no final daquele ano. Os restos em decomposição da Carla foram descobertos semi-enterrados e embrulhados em plástico a cerca de 300 metros de seu aluguel no Airbnb. O segurança do complexo onde ela estava hospedada foi condenado pelo homicídio. A ação alegou que o Airbnb não havia verificado os antecedentes do segurança, que trabalhava ilegalmente no país. A empresa resolveu o caso por um valor não revelado. O resultado de todos esses acordos combinados com os termos de provisões dos serviços que impedem ações judiciais em primeiro lugar é que os tribunais nunca estabeleceram até que ponto os operadores de aluguel de curto prazo podem ser responsabilizadas, se for o caso, por crimes que levem lugar nas propriedades que eles listam. A lei em torno dessas palavras não é claro. Tudo está sendo enviado para a arbitragem, então ninguém realmente sabe o que pode acontecer. O desejo de sigilo do Airbnb também dificulta a compreensão do impacto que os aluguéis de curto prazo têm na segurança geral dos bairros. A empresa não torna público os endereços das listagens para proteger a segurança e a privacidade de seus usuários, embora algumas cidades dos Estados Unidos exijam que os anfitriões listem suas unidades em registros de aluguel de curto prazo. A maioria não divulga os dados, citando as mesmas preocupações de privacidade. Aqueles que o fazem muitas vezes não revelam os números dos apartamentos, tornando praticamente impossível verificar muitos endereços contra ligações da polícia ou registros de prisão. Os cadastros também não incluem unidades alugadas ilegalmente. Segundo os registros de Austin, Miami Beach, Los Angeles, por meio de solicitações de registros públicos que procuraram cruzar com bancos de dados públicos de chamadas policiais ou crimes, a polícia respondeu a milhares de incidentes em aluguéis de curto prazo nas 3 cidades nos últimos anos. Em Miami Beach, o registro mostrou 1.171 ligações da polícia para endereços listados em 2019, incluindo 40 crimes violentos. Mas os relatórios da polícia não dizem qual plataforma a unidade estava ou se estava sendo alugada na época, tornando difícil de tirar conclusões úteis sobre a correlação entre a indústria de aluguel a curto prazo e o crime. Pesquisadores acadêmicos dizem que as limitações semelhantes frustraram seus esforços para estudar esse link. Apenas cerca de meia dúzia de estudos acadêmicos foram realizados sobre o assunto. Infelizmente, as suas descobertas são contraditórias. Com as cidades e as forças policiais incapazes de coletar dados e com os casos raramente chegando aos tribunais, incidentes de alto nível tendem a concluir a conversa política em torno de aluguéis
de curto prazo. Ciente disso, desde 2018, o Airbnb escalou esses incidentes para sua equipe global de gestação de crises, formada por nomes poderosos, incluindo o ex-agente da CIA, Nick Shapiro. Mas o Nick agora não trabalha mais para o Airbnb. Ele tem sua própria empresa e disse, o Airbnb não pode controlar tudo. Mas depois que algo ruim acontece, como eles respondem para melhorar ou não, está 100% sob seu controle. E eles não podem estragar tudo. Vários incidentes mortais ocorreram em 2018 e 2019, além do homicídio da Carla. Isso enquanto a empresa se preparava para uma oferta pública inicial. Uma delas foi em novembro de 2018, quando um casal aposentado de Nova Orleans faleceu após inalar fumaça tóxica enquanto dormia em um Airbnb no México. O filho deles apareceu na televisão depois, implorando para que o Airbnb fizesse mais para proteger seus usuários. O Brian Chesky queria saber por que casos como esse continuavam caindo em sua mesa e por que a empresa estava lidando mal ou atrasando suas respostas de segurança. Isso de acordo com pessoas familiarizadas com a sua reação. A resposta à segunda pergunta foi que a equipe de segurança estava com falta de pessoal. Quando os executivos perceberam isso, houve uma reviravolta. No início de 2019, a equipe de segurança foi separada da confiança, colocada sob a divisão de suporte à comunidade e recebeu recursos e equipe de engenharia adicionais. Mas as tragédias continuaram acontecendo. Naquele mês de maio, 6 turistas brasileiros, 2 deles menores, faleceram envenenados por monóxido de carbono, dentro de um aluguel do Airbnb em Santiago, no Chile. Um parente ligou para a empresa antes de falecer, mas a resposta demorou porque ninguém no call center falava português. Quando Brian Chesky soube disso, ele ficou furioso. Então, naquele Halloween, o Airbnb enfrentou um de seus incidentes mais mortais. Uma pessoa atirou em massa em uma casa de 4 quartos de $1 milhão em Orinda, na Califórnia, cerca de 32 quilômetros a leste de São Francisco. A casa, que havia sido alvo de inúmeras denúncias à polícia e à prefeitura, estava reservada por uma noite. O hóspede, que havia sido denunciado ao Airbnb por deixar uma bala em outro anúncio poucos dias antes, desencadeando um aviso interno de segurança, anunciou uma festa na mansão nas redes sociais. Mais de 100 pessoas estavam no local quando um lunático abriu fogo, tirando a vida de 5 pessoas. O Brian Chesky expressou suas condolências via Twitter e anunciou novas medidas de segurança, incluindo a proibição de festas e a promessa de verificar as fotografias, comodidades, limpeza e segurança de todos os anúncios do Airbnb. Mas a empresa não procurou a mãe de uma das vítimas, Raymond Hill, de 23 anos, por uma semana, até que seu advogado Jesse Danoff escreveu uma carta e emitiu uma declaração, criticando o Airbnb por fornecer pouco mais do que orações. Mesmo alguns dos próprios agentes de segurança da empresa ficaram chateados. Eles disseram que as casas de festa já eram problemas há anos. Posteriormente, o Airbnb se ofereceu para pagar pelos funerais, mas o Jesse Danoff disse que quando algumas das famílias enviaram contas de mais de $30 mil, a empresa começou a pechinchar. Eles não se importam mais, porque o ciclo de notícias mudou. A única coisa que realmente os motiva é a ameaça ou a ameaça potencial de más relações públicas ou um pesadelo na imprensa. Isso foi o que o advogado disse. O Airbnb diz que pagou as contas, mas o advogado disse na época que ainda estava negociando um acordo. A mãe do Raymond Hill, a Cynthia Taylor, disse: eles precisam ser responsabilizados pelo que aconteceu. A vida do meu filho foi tirada em uma propriedade que eles permitiram continuar alugando em seu serviço após várias reclamações. Em dezembro daquele ano, o Airbnb anunciou 150 milhões em gastos adicionais com confiança e segurança. Eles introduziram uma linha direta 24 horas por dia, 7 dias por semana, que oferecia aos locatários acesso imediato a um agente de segurança. Criou um sistema para sinalizar reservas de alto risco, proibiu usuários com menos de 25 anos e sem histórico de avaliações positivas de reservar um Airbnb na área onde moram. E então, parou de permitir estadias de uma noite no Halloween, 4 de julho e véspera de Ano Novo. Muitas dessas medidas foram focadas
nos Estados Unidos. Lançá-las globalmente tem sido um desafio, dadas as diferentes culturas, costumes e regulamentos nos 191 países onde o Airbnb opera. A empresa também debateu a possibilidade de forçar os usuários a fornecer identificação emitida pelo governo, mas decidiu não fazê-lo para evitar a exclusão de anfitriões e convidados em países onde a identificação é mais difícil de obter. No início de 2020, a pandemia chegou, eliminando as viagens quando os países fecharam as fronteiras e o mundo então entrou em confinamento. O Airbnb perdeu 80% de seus negócios em 8 semanas. A equipe de segurança foi inundada com ligações relacionadas a infecções. Para piorar a situação, os promotores de festas profissionais começaram a transformar os aluguéis do Airbnb em boates, oferecendo DJs ao vivo, serviço de garrafa, e centenas de foliões embriagados, desmascarados, foram soltos nos subúrbios dos Estados Unidos, sobrecarregando os recursos da polícia, enfurecendo as autoridades de saúde pública e sobrecarregando a equipe de segurança. Em maio de 2020, o Brian chorou em sua webcam durante uma reunião em toda a empresa, no qual anunciou que 25% da força de trabalho seria cortada. As demissões eram esperadas. O que foi um choque para muitos foi que toda a equipe de segurança em Portland, Oregon, incluindo 25 dos agentes mais experientes da empresa, foram demitidos. Alguns foram informados de que poderiam manter o emprego se aceitassem um corte salarial e se mudassem para Montreal, onde o Airbnb estava realocando suas operações de segurança na América do Norte, atraídos por isenções fiscais favoráveis e custos imobiliários e trabalhistas mais baixos. Em e-mails e sessões de perguntas e respostas com os funcionários, o Brian foi criticado por trair a comunidade do Airbnb e seus agentes de segurança que disseram ter colocado sua saúde mental em risco pela empresa. Aí ele reconheceu o passo em falso e se ofereceu para recontratar alguns dos agentes temporariamente, até que a equipe do Canadá estivesse totalmente treinada. Cerca de 15 funcionários retornaram. Nada disso foi relatado na época e não interferiu no IPO. Após a abertura das negociações em dezembro, o Airbnb obteve uma das maiores altas já registradas no primeiro dia, aumentando a riqueza de cada fundador para mais de 10 bilhões. O Chris Sacca, o investidor que rejeitou a startup 13 anos antes, tweetou seus parabéns, dizendo: "Deixei que o pior caso me impedisse de ver o caso provável. Toda a plataforma terá alguns atores ruins, mas a maioria dos humanos são boas pessoas e eles sabiam disso. Eu não consegui ver na época." O Airbnb tem crises de segurança a enfrentar, ataques a responder e batalhas regulatórias a travar. Em 31 de maio de 2021, como parte de um acordo para resolver um processo judicial com a cidade de Nova York, a empresa começou a fornecer informações sobre seus anfitriões, incluindo nomes, endereços, se eles estavam alugando o apartamento inteiro, e os dados facilitarão o rastreamento de listagens ilegais. Mais de 5 anos após o ataque daquela moça no apartamento da West Street, o Airbnb ainda não tinha definido nenhuma regra clara em relação às chaves. O caso desencadeou um debate interno de 1 ano sobre a entrada sem chave, que no caso seria se os anfitriões pudessem ser obrigados a usar teclados digitais e alterar o código após cada estadia. Então uma situação como essa poderia ser evitada no futuro. E até mesmo exigir que eles revelassem se tinham entrado no teclado poderia fazer a diferença. Nick Shapiro, ex-chefe de gerenciamento de crises, lembra de pressionar por mais entradas sem chaves, dizendo: "Eu falei sobre o processo, falei sobre o manejo e falei que tudo isso é muito perigoso." No final, pouco foi feito além de postar informações online sobre entradas sem chaves e trabalhar com vários fabricantes de fechaduras para reduzir o custo de implementação. Teria sido difícil fazer mais porque o Airbnb não pode ditar como os anfitriões entram em suas próprias casas, e isso poderia desencorajá-los de anunciar na plataforma. No fim, o negócio venceu. Bom, eu acho que esse caso é delicado porque ele não tem uma direção certa. Especificamente assim, quantas pessoas aqui já se hospedaram em Airbnb? Eu estava conversando antes de gravar esse vídeo e nós nos recordamos que usamos o Airbnb em 3 momentos. E um desses momentos, que foi em Curitiba na época, era em um prédio. Então o prédio, em particular, o apartamento do prédio, já era um local que funcionava dessa maneira. Então todas as pessoas que entravam ali, entravam de passagem, já era um apartamento específico para isso.
Haviam sim outros moradores no prédio, mas a maior parte dos apartamentos já era focado em atender demandas do Airbnb. E eu lembro que inclusive tinha câmeras por todo lado, e tinha uma senhora, ela morava do outro lado da rua, a casa dela era em frente ao prédio, e o dono ligava pra ela se ele estivesse vendo alguma coisa na câmera que ele não estivesse gostando. Olha, vai lá, fala que não podem pendurar roupa, que não podem fazer isso, que não podem fazer aquilo. Então era um tipo de comunicação bastante interessante, e foi algo que nós não vimos nenhum risco na época quando nos hospedamos. Teve uma outra situação que também foi em um prédio, em um local, assim, muito legal na época, uma região assim da cidade muito boa, e eu acho que já era um prédio onde a maior parte das pessoas eram moradores fixos, permanentes, mas foi assim, um lugar super, super tranquilo, muito bonito inclusive, até porque tinha uma parte lá, que era um lugar onde, sei lá, era tipo uma churrasqueira, era bem bonito, que eu cheguei a gravar vídeos aqui pro canal, isso bem antes de eu começar com os casos criminais. Eu nem sonhava em fazer isso, e eu cheguei a gravar uma série de vídeos assim. Então assim, a outra hospedagem, que embora fosse um lugar que nós não tivéssemos no sentido desconfortáveis, eu lembro que nós comentamos entre si que o que a dona da casa fazia era super arriscado para ela, literalmente. E aí que entra realmente essa grande questão. Eu acho que na base, o Airbnb realmente não chega a ter culpa pelo que acontece nesses lugares. Não é a intenção de ninguém, ninguém espera. A empresa não quer que isso aconteça, claramente eles não querem. Então muitas vezes há brechas na segurança que faz com que esses oportunistas descarados usem essa janela para atacar pessoas, tirar proveito e fazer outras coisas terríveis. Então, basicamente, é uma questão de circunstâncias. Nós sabemos que quanto mais barreiras tiver, mais prejudicado o consumidor vai ficar e a empresa também. Então, tem esse lado. Eu entendo, por exemplo, essa questão ali das chaves é algo realmente delicado. Imagina se isso fosse instaurado aqui no Brasil, entradas digitais, sabe? Eu vim de uma cidade, eu morei durante muitos anos, a maior parte da minha vida em uma cidade que eu sempre amei muito, que durante o verão era uma loucura, porque acontecia uma espécie de Airbnb na época, e acontece, na verdade, até hoje. Chega o verão, ali o período de dezembro, janeiro e fevereiro, e as pessoas simplesmente começavam a se enfiar na casa de seus parentes para alugar suas próprias casas para pessoas que estavam vindo de outros estados ou até mesmo de outros países para curtir a praia, o sol. Então, esse tipo de negócio foi algo que eu cresci vendo isso. De literalmente, eu vi pessoas com condições. Eu lembro mesmo de um caso onde o indivíduo era dono de um prédio ali na minha rua. Não era um prédio de 3 andares, que tinha 2 apartamentos por andar. Na verdade, eram 3 andares. Embaixo, o primeiro andar era a empresa dele, então tinha 2 apartamentos em cima e mais 2 apartamentos no terceiro andar. Então tinham 4 apartamentos e a empresa dele. Um prédio muito bonito, conforto. E o que ele fazia no verão? Ele colocava as 2 filhas dele para dormir no apartamento da sogra, que era ali, e ele alugava o apartamento dele e da esposa para esses turistas, e ele e a esposa dormiam dentro da loja. Isso é algo muito, muito comum, sabe? Não é algo estranho. Eu já vi situações em que famílias gigantescas só ligavam: ei mãe, tô chegando aí, entendeu? E alugavam sua casa, que já era alugada, para pessoas que vinham e ficavam 3 dias, depois outras chegariam. Então, há muita negociação que acontece por conta própria, e no caso, como a cidade é infestada de imobiliárias, elas fazem essa mediação ficando com uma comissão, que é super comum. Então tem muita gente que adora o verão, literalmente, porque é uma oportunidade única de ganhar muito dinheiro alugando sua casa, alugando seu quarto. Claro que tudo foi ficando mais moderno, porque conforme o tempo foi passando, muitas pessoas observaram que não precisavam sair de dentro de suas casas. Elas poderiam restringir sua vida ao seu próprio quarto e alugar o restante. Então é super comum. Então chegamos em um ponto de habitação onde havia pessoas dormindo na sala, outras no outro quarto que estava vazio, sabe? E eu já vi com os meus próprios olhos uma mulher que aproveitou a onda e alugou seu próprio quarto, e ela foi dormir na sala. Então, os 2 quartos do pequeno apartamento dela estavam alugados para estranhos,
sabe? Estranhos que nem se conheciam. Então as pessoas veem vantagem no que podem, porque no caso dessa senhora em particular que conhecemos, ela realmente precisava de dinheiro. Era uma mulher que estava na casa dos 60 anos, a fonte de renda dela era aquilo, sabe? Então, se ela precisasse alugar o quarto dela, ela alugava o quarto dela e dormia na sala tranquilamente. Ela não se incomodava com isso, porque ela já tinha se acostumado. Obviamente, esse tipo de posição a coloca em um tipo de vulnerabilidade complicada, porque algumas pessoas podem chegar com intenções obscuras, pessoas que já estão planejando fazer alguma coisa e querem tirar proveito de portas como essa, de pessoas que não estão preparadas para reagir a um incidente que possivelmente colocará sua vida em risco. Há muitos anos atrás, nessa cidade que eu morei, inclusive, muitas pessoas se viam com um grande problema nessa época do verão que eu mencionei para vocês, que é chamado de temporada, porque vários locatários diziam, olha, você precisa sair do seu apartamento porque chegou a temporada. E, literalmente, a gente que se via sem chão. A pessoa precisava sair, não porque ela iria alugar o seu apartamento, mas porque o dono do seu apartamento precisava alugar para os turistas. Então, era gente dormindo em carro, então gente que dormia com a família e por aí vai. Obviamente, eu não consigo me imaginar nessa condição no qual eu vou alugar a minha sala ou meu outro quarto comigo estando dentro da casa. Não me sentiria confortável fazendo isso. Outras pessoas não veem escolha nessas decisões. E aí isso vai partir de cada um no que vão fazer a seguir. A complicação que eu vejo aqui é que é difícil prever o que realmente pode acontecer. Porque você tem poucas coisas para avaliar. Você tem um diálogo, você tem uma troca, olha, vou chegar aí e tal, você me cede a chave e a pessoa que está do outro lado da linha, ela pode estar esperando o melhor de você e você está esperando o melhor dela. E de repente pode ser que um dos dois esteja pensando em fazer outras coisas. E aí é uma coisa que cada um fica à mercê da própria sorte. Não se tem como tentar driblar isso, a menos que realmente a segurança fique mais rígida. Mas se isso acontecer, nós sabemos que muitas pessoas vão ficar limitadas. E a regulamentação, quando ela começa a apertar, o estado de Nova York é um local que basicamente tem um sindicato quase que para respirar. Eu consigo imaginar, em poucos anos, abrindo um sindicato lá para controlar o sol. Porque eles só não mandam o sol não nascer nos dias de hoje, porque não podem. Porque se pudessem, vocês podem ter certeza que o governo estava barrando o sol também. Mas o que acontece? Eu acho que muita coisa precisa ser dialogada. É óbvio que precisa ser vista com um ponto de vista diferente do que é aplicado em Nova York, porque é um território que abriga tantos sindicatos que você vê que algumas coisas não fazem sentido, considerando que o estilo de vida em Nova York é brutal. Quem mora em Nova York ou já morou sabe que ali tudo é muito, muito caro. Então essa estratégia do governo e outras também não está funcionando, porque tem muitas pessoas que estão abandonando tanto a Califórnia ou Nova York, porque são estados que, para você viver, suas condições precisam estar nas alturas. E esse é um grande ponto, porque o temor de muitas pessoas é que tantas regulamentações, restrições, farão com que determinados negócios ou negociadores menores não consigam exercer suas chances, o que vai tornar inviável opções de renda para muitas pessoas. E esse é o grande problema aqui. As discussões hoje em dia são muito voltadas para os pontos políticos, mas talvez se as pessoas pudessem olhar as discussões pensando no melhor para os próprios cidadãos e não para o governo, talvez nós estaríamos em uma discussão mais favorável e, com certeza, conseguindo ouvir o que o outro está dizendo. Porque muitas vezes, muitas pessoas veem impossibilidades nos seus sonhos quando se deparam com a quantidade absurda de regulações exigidas pelo governo para empreender ou abrir um negócio. E em Nova York é um exemplo específico do que eu estou falando aqui. Você vai ter muito mais chances de abrir e de fazer crescer uma empresa no Texas, por exemplo, do que em Nova York. E isso é algo a ser observado, porque essa tendência contínua de regulações, mas também mais impostos que afetam os mais pobres ou então a classe média, tem basicamente impedido com que as pessoas cresçam e floresçam. Isso vai desencadear estressores contínuos de pessoas que vão ficar dia após dia, após dia, após dia, trabalhando, e infelizmente não veem os seus negócios prosperarem. Mas nós chegamos em um ponto hoje que há tantas coisas envolvidas e há tantas pessoas discursando que infelizmente uma melhora é quase impossível, porque a tendência é que as coisas fiquem cada vez piores e piores
e pior. E obviamente é um ponto muito específico. Eu não sei, eu acredito que devem existir outros aplicativos que forneçam os mesmos tipos de serviços que o Airbnb. Mas eu acredito que o Airbnb é o maior de todos e obviamente deve estar numa liderança disparada. O grande problema é que talvez a longo prazo o Airbnb consiga resistir a todo tipo de regulamentação que vai chegar como tsunami, mas outras pessoas que quiserem começar do zero com uma ideia semelhante, abrigando um tipo de concorrência, não vai conseguir. Não poderá nem começar. E isso é um grande ponto que me assusta. Quando especificamente um tipo de empresa fornece em tamanha demanda esse tipo de oferta. O que significa que no final as pessoas acabam ficando reféns de uma mesma mão, que pode ditar regras que ninguém gostaria de seguir. Mas aqueles que estão vinculados à empresa serão obrigados a cumprir, pois não terão para onde ir. A ausência de opções e de possibilidades é algo que realmente deve ser levado muito a sério. Porque no final, quando há grandes cadeias de concorrência, há mudanças que acontecem naturalmente. E quando não há mudanças que acontecem porque alguém quer que aquilo se instale. E você nunca vai saber o porquê. Você só vai saber exatamente o que estão dizendo. Isso é para sua segurança. Isso é para sua proteção. Mas na verdade pode ser por controle. E a grande pedra gigantesca que cobre esse assunto é que há vários pontos que precisariam ser enxergados caso a caso. E o meio termo seria chegar no que é melhor para o cliente e também para a empresa. Uma coisa também é que eu fiquei muito comovido com esse caso ali dos brasileiros do vazamento de gás, que ligaram e que não conseguiram receber socorro porque não havia ninguém que falasse português. É triste quando você olha para circunstâncias assim. E há várias situações como essa em vários outros contextos que infelizmente também acontecem. E o grande problema para mim é que nos dias de hoje, com tanta coisa acontecendo em tantos lugares diferentes, é que nós nunca realmente podemos avaliar o quanto um determinado local ou lugar é realmente seguro. O quanto você está protegido naquele ambiente. Brechas sempre vão existir, porque não se pode tapar todos os buracos. Existem pontos que nós não identificamos como perigo, porque não estamos visualizando aquilo como uma oportunidade para exercer o mal. Mas quem procura esse espaço para tirar proveito, seja de forma perversa ou financeira, vai procurar o que puder, analisando o que estiver na sua frente, para achar especificamente uma porta ou uma fresta para poder entrar. Porque essa moça que foi atacada naquela terrível noite não tinha muito o que fazer. Como ela poderia imaginar que tinha alguém no apartamento esperando por ela? É como você entrar em um carro e nem sequer imaginar que há alguém no banco de trás querendo te atacar. O que é que pode ser feito? Da parte dela não havia o que dizer ou o que fazer. Ela simplesmente chegou em um ambiente que naquela noite estava incontrolável. E numa reflexão mais profunda, o que essa situação toda diz para mim é que muitas vezes a grande questão não é se você tranca ou não a sua porta da frente. Muitas pessoas trancaram e mesmo assim indivíduos arrombaram a porta, quebraram a janela e atacaram pessoas que menos esperavam que aquilo acontecesse, tendo o mesmo fim que pessoas que deixaram suas portas destrancadas durante a noite. Isso é algo que me assusta, porque no final das contas, infelizmente, a terrível verdade é que nem sempre a prevenção é suficiente.